Olá, eu peço licença para começar essa segunda roda de conversa, que denominamos Multitão Pesquisas, e que reúne estudantes e pesquisadores ligados ao grupo de pesquisa Multitão, Proliferar Artes Subvertendo Ciências, Educações e Comunicações, que é vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, e que eu tenho a honra de poder coordenar. Meu nome é Suzana Dias, eu sou pesquisadora do LabJOR Unicamp, professora do mestrado do LabJOR, que é o mestrado em Divulgação Científica e Cultural, do LabJOR e também do IEL da Unicamp. O Multitão é um grupo que existe desde 2008 e que busca inventar outras ecologias de emissões e disseminações que levem a sério uma crítica ao antropocentrismo e às hierarquizações e vontades de fixação de sentidos e funcionamentos de imagens, palavras e sons. Temos nos interessado por diferentes alianças entre artes, ciências, filosofias e técnicas. Tanto as artes, ciências, filosofias e técnicas já consagradas por instituições e atores, quanto as não reconhecidas e assim nomeadas, em busca de experimentar, sempre coletivamente, o que pode ser comunicar quando a questão mais importante é a vida. Nossas pesquisas relacionam artes, estudos multiespécies, epistemologias ecológicas, estudos de ciência e tecnologia, filosofia das ciências, filosofia da diferença, estudos de imagem, literatura, educação, novas ecologias e novos materialismos. Além dos projetos de pesquisa individuais de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, mestrado e graduação desenvolvidos com a gente no LabJOR e doutorado desenvolvido por esses pesquisadores em outras instituições onde eles têm sido acolhidos e vocês vão conhecer hoje. Além desses projetos individuais, a gente também tem desenvolvido projetos coletivos, né, em torno de temas ligados às biotecnologias e às mudanças climáticas, apostando em experimentações por entre imagens, artes, mídias, comunicação, educação, filosofia e ciências, tanto na pesquisa como na criação de composições sensíveis, vídeos, filmes, ensaios fotográficos, desenhos, pinturas, poesias, etc. Atualmente, o Multitão é responsável pela revista Climacom, pela Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas e também pelo projeto Arvorecer de Casa em Casa, onde buscamos exercitar a ideia de que comunicar é perceber e fazer floresta. Uma busca que diz dos desejos de intensificação dos encontros afirmativos com este mundo, que nos forçam a fazer corpo com mundos vivos e animados, que nos convocam a aprender com as florestas, a exercitar a multiplicidade, a abundância, o entusiasmo, a alegria e o cuidado como práticas de escrita e pesquisa. Eu queria agradecer as convidadas que nós temos aqui hoje, a Daniela Mânica e a Graciele Costa, que vieram para conhecer os trabalhos que vão ser apresentados pelas pesquisadoras do grupo, que são a Caroline Souza, a Mariana Vilela e a Michele Gonçalves. Queria fazer uma breve apresentação de cada um também, para que a gente possa, né, se situar um pouquinho na relação com os temas, formação, né, e instituições. E aí depois a gente começa pela ordem que a gente estabeleceu previamente. A Graciele Cristina Costa possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Linguística pela Unicamp. Durante seu doutoramento realizou um estágio de pesquisa na Université de Paris, 13, perdão. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o LabEURB, da Unicamp, e docente do mestrado em Divulgação Científica e Cultural, que é do LabJOR e IEL Unicamp. É líder do grupo de pesquisa de Adorim e coordena o projeto de pesquisa Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento. Atua como editora adjunta da revista Línguas e Instrumentos Linguísticos. Tem experiência em linguística, com ênfase em análise do discurso, com pesquisas voltadas para a compreensão das discursividades da imagem, para o funcionamento da denominação e para a análise de discursos sobre a violência e a criminalidade, entre outros temas. Obrigada, Grace, por estar conosco, por ter aceito esse convite. A professora Daniela Tonelli Mânica é pesquisadora do LabJOR Unicamp, é professora do mestrado em Divulgação Científica e Cultural e do programa de doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Antropologia Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, fez pós-doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ e no Departamento de Política Científica e Tecnológica aqui do Instituto de Geociências da Unicamp.
Pesquisa temáticas relacionadas ao corpo, gênero e tecnociências. Coordena o Labirinto, Laboratório de Estudos Socioantropológicos sobre Tecnologias da Vida, e é coprodutora do podcast Mundaréu, dedicado à divulgação científica de antropologia, que ganhou um prêmio recentemente. Obrigada, Dani, por ter aceito também. É uma honra ter vocês duas com a gente. A primeira pessoa que vai apresentar é a Mariana Vilela, pesquisadora, artista multimídia e arte educadora. É graduada em Letras, Português e Espanhol pela Faculdade de São Bernardo e atriz com formação em teatro universitário pela UFMG. É mestranda do Programa de Divulgação Científica e Cultural do Labjó, do IEL Unicamp, e é pesquisadora do Multitão, e participa também como uma semeadora do projeto Alvorecer de Casa em Casa. Caroline de Souza é estudante de pedagogia da Unicamp, é bolsista BAS, é orientada por mim no projeto, que a gente está desenvolvendo junto com outras pesquisadoras também. Trabalha na revista Climacom, no projeto Alvorecer de Casa em Casa, e tem interesse por sociologia, política, estudos com bebês, crianças, interesse em astrologia e como essas forças e energias atuam nos humanos, nas práticas de cura, autoconhecimento e fortalecimento, nas formas de comunicação de afetos e desafetos. Michele Fernandes Gonçalves, obrigada também, Caroline e Mariana, por aceitar esse convite. E agora a Michele, que é doutora em educação, recém-doutora, né? Na linha de pesquisa Educação e Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa da CAPES e com orientação do Leandro Belinazzo. No seu doutorado teve também um período de estudo sanduíche na Universidade Nacional de Avellaneda, na Argentina, e sua pesquisa de doutorado trata da escrita como experiência, partindo do caminhar como processo extensivo e intensivo que delineia a escrita do corpo no mundo. É graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, campus de Rio Claro, pós-graduada em Jornalismo Científico pelo Labjor Unicamp e mestre em Sustentabilidade na Gestão Ambiental ali pela UFSCar, campus Sorocaba. Desenvolve pesquisa junto ao Grupo Multitão e ao coletivo Tecendo, Cultura, Arte e Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. E no Multitão participou de vários projetos de pesquisa, inclusive da revista Climacom, onde ela foi bolsista. Bom, obrigada a todas, todes, é uma honra ter vocês aqui. A gente vai começar então com a Mariana. E aí, obrigada, Mariana. É uma alegria imensa a gente poder estar reunidas, né, e poder criar esse espaço, essa roda de conversa para se escutar um pouco, né, e conhecer um pouco o que cada um tem feito. Bem-vinda, Mariana. Boa tarde, de novo, né? Acho que conheço aqui a todas, talvez só a Daniela que não. Então, prazer, Daniela, muito bom estar aqui. E, bom, eu agradeço demais esse encontro, porque eu acredito no encontro como força que gera movimento. Então, eu agradeço desde já esses movimentos que aqui serão gerados por esse encontro. Vou compartilhar a minha tela para vocês me acompanharem um pouquinho também com esse texto em imagem. Então, me digam se vocês estão vendo. Sim. Sim, querida. Tá bom. Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um trechinho da minha pesquisa de mestrado sobre as linhas. Muitas aqui sabem do meu fascínio por elas. Essa pesquisa, por enquanto, está intitulada Linhas Selvagens, Drama de Nós. Na minha produção artística, fui percebendo que meu modus operandi se aproxima da tecnologia do fiar. Da coleta do material ao fio, são 4 os procedimentos. Primeiro, a tosquia, da lã ou a coleta do algodão. Desta forma, se tem o material bruto. Segundo, vamos para a limpeza do material coletado, com o gesto do esguedelhar, que acontece na ponta dos dedos. Ou seja, é a ação de esmiuçar, desgredenhar a lã e o algodão para retirar o que nos impede de fazer fio, pedrinhas, galinhos, bichinhos e semente que ficam grudados na lã e no algodão.
Terceiro, é a hora de alinhar as fibras. Para isso, usamos 2 escovas grandes com cerdas de metal, que se friccionam em movimento ritmado. O chumaço de material bruto e limpo sai feito nuvem. Por último, com as nuvens se faz fio. A linha é senão uma junção de finos fios torcidos e contorcidos, como vocês podem ver aí na imagem. A minha pesquisa, a minha tentativa, eu acho que dessa pesquisa, é apresentar o material coletado, corpo, linha e selvagem. Em seguida, esguedelhar os conceitos, autores e materiais, para então alinhar esses materiais aos autores e aos conceitos. Com isto, produzir linha a partir dos finos fios misturados. O que vocês estão vendo é o tecido metodológico da dissertação, que possivelmente terá 4 movimentos. A coleta, que é a tosquia, o esguedelho, a carda e a fiação. Esse texto aqui apresentado talvez possa se tornar o segundo capítulo da dissertação e se põe no movimento do esguedelhar, gesto que busca escolher o que sai e o que fica. Fazer essa apresentação aqui para vocês me possibilitou entrar mais profundamente neste movimento. Volto aqui agora para olhar vocês. E então me vem a pergunta, Com o que e com quem eu quero fazer linha? Como eu sou uma artista da performance, tenho o corpo como uma mídia importante para a expressão artística. Nesta pesquisa de mestrado, parto da seguinte pergunta: o que coloca o corpo em estado selvagem, ampliado, aberto e criativo, com a possibilidade de estabelecer múltiplas relações, comunicações e simbioses? Essa pergunta, que há muitos anos me mobiliza a criar e atuar no mundo, revela-se nesta pesquisa como disparadora de escrita e pensamentos. É na tentativa de formular uma resposta que esse trabalho segue na direção, não de uma resposta pronta e conclusiva, mas de um feixe de linhas que a cada escolha produz conexões novas que nos leva a tecer uma trama diferente. Como bem disse Sueli Rolnick, todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Pensar o corpo ao mesmo tempo que se faz corpo não é algo simples. O corpo não é algo dado, pronto e acabado. Está se fazendo a cada respiro, batida do coração, suor, toque, troca, conexão, cabelo que cai, unha que cresce. Essa pesquisa-experiência busca problematizar o corpo enquanto potência criadora e relacional. Corpo aqui entendido de forma expandida, corpo movente que está em estado constante de trocas, em busca de cultivar vida. Corpo, ele próprio veículo de comunicação, mas também mídia de si mesmo, que sente, age, tem memória e produz pensamento da ponta do pé até o fio de cabelo. Segundo Christine Greiner, professora doutora da PUC São Paulo, do curso de Artes do Corpo, o corpo mídia é um corpo que está longe de ser recipiente, que nunca é passivo e nunca é estático, muito pelo contrário. Está num constante movimento, mudança e num processo coevolutivo de relações com o ambiente. Um corpo que vive num estado do sempre presente. Corpo como um feixe de linhas que está em processo de tecer a si e suas conexões, como um meio que se vive e processa. A minha intenção também é me debruçar sobre os modos de se fazer linha, num corpo a corpo para tramas experimentais. Com isto, tecer o conceito de corpo-linha e linhas selvagens, como possibilidades de emaranhados afirmativos à vida. Um corpo vivo que dilui o limite entre arte e vida, que se põe a tecer em fluxo e, com isto, no contrafluxo do antropoceno. Fui entendendo que não me interessa e não acredito no corpo fechado, pronto e acabado.
mas aquele vivo, por se fazer. Assim como também não me interessa a linha acabada e reducionista, mas aquela lançada ao infinito tecer-se, em estado selvagem que se tece a cada instante. Tem um livro, Lines, do antropólogo Tim Gold, um material conceitual importante para pensar a linha de forma ampliada. Esse material me faz elaborar possíveis respostas à pergunta mobilizadora inicial. Ele me possibilita não só esmiuçar e esguedelhar o que é linha, mas perceber a linha enquanto força. Ingold desenvolve uma taxonomia das linhas, destrinchando sua força enquanto verbo, palavra que se faz em ação, potência criadora e como ela assume várias formas, visíveis e invisíveis, tangíveis e intangíveis. Ingold vai trazer algumas classificações para didaticamente nos fazer ver como estamos rodeados por emaranhados afirmativos. E acrescento por minha conta que ter consciência desse emaranhado é abrir passagem à vida, é seguir com ela para tecer pluriversos. A primeira classificação que o antropólogo nos convida a reconhecer é o fio, um filamento de qualquer tipo, que pode ser de origem animal, vegetal e humano, produzido artificialmente ou manualmente. Há fios têxteis, elétricos, fios vegetais, como as fibras, raiz, rizoma, micélios fúngicos, fios animais, como os pelos, cabelos, plumas, antenas, bigodes, sistemas vasculares e nervosos. Tudo isso são linhas para Ingold, e para mim também. O fio se junta em fiação, malha, rama, trança. O fio traça o destino, nos liberta do labirinto. Fio de Ariadne. O fio liga, encadeia e dá curso, mas também corta. O fio da navalha, o fio da faca. O fio, quando desfia, se divide em 2, 3, 4, multiplicando fragilidades. Sua força é junção, ajuntamentos, torções. O fio está sempre por um fio, incorpora o risco de ser também traço. O traço, segundo Ingold, é qualquer marca duradoura que se deixa sobre a superfície sólida através de um movimento contínuo. Pode ser produzido por adições e reduções. Um risco no papel, uma pincelada na tela, são exemplos de traços aditivos. Um desenhar com o dedo na areia, um cinzel na madeira ou no mármore, são exemplos de traços em redução. Volto aqui agora para vocês me acompanharem na imagem. Pensar sobre o fio e o traço é lembrar da série Com Fio, uma série de performances que venho realizando desde 2018, que consiste em vestir o molde da minha coluna esculpida em madeira, de onde saem 33 ganchos de metal. A peça, a princípio, é acoplada a um tronco que tem meu tamanho e peso. Assim, começo a tecer com fio de linha de costura a conexão da árvore ou em paredes. Desta forma, ponho-me num vai e vem durante horas, fiando o tempo, traçando o chão. O ritmo da linha se compõe no desdobramento incessante do ir e vir, característico da nossa própria existência. Quando é preenchido os 33 ganchos, formando uma massa de cor uniforme, visto a coluna e me projeto à frente em posição de queda. A ideia é fiar com o tempo, árvores, parede e chão, traçando com os pés o tempo empreendido na urdidura, com isso deixando risco, se pondo em risco, mas confiando na força do ajuntamento, nesta rede contínua de interações que é a base da vida. Neste trabalho, as linhas convocam a ver aspectos mínimos da realidade, torna visível a conexão solar que temos com as plantas e como isto está relacionado com nossa sustentação na Terra. Ingold segue bem mais além. Este recorte foi só para se ter uma noção deste movimento do esguedelhar, que ainda não acabou, está se dando, com o encontro dos materiais conceituais e artísticos, tendo em mente a pergunta mobilizadora inicial para não perder o fio da meada. O que coloca o corpo em estado selvagem, ampliado, aberto e criativo, com a possibilidade de estabelecer múltiplas relações, comunicações e simbioses? Bom,
Minha tese é que a resposta se encontra no corpo, linha selvagem, que se faz em trama de muitos, trama de nós. Comecei agora a entrar em contato com a noção de selvagem. E logo me veio a pergunta: o que é selvagem? Pergunta importante, pois está na ordem do imaginário e na composição da subjetividade de grande parcela da população que selvagem é algo ruim, errado, negativo, algo que precisamos combater. Chamo aqui a voz de Ailton Krenak, que diz que a expressão da vida é selvagem, a natureza é selvagem. Nós somos selvagens por natureza. Para um naturalista do século XVII, selvagem não era o oposto de civilizado. Selvagem era aquela verdade natural da vida que eles buscavam. Selvagem é como se apresenta o ser com sua crueza, primitividade ancestral que carrega em si a origem do futuro. Selvagem é caos, emaranhados disformes, orgânicos e artificiais. Pedra, rio, montanha, árvore, cobra, jabuti, barata, cadela, gato, gavião são selvagens. Não há obediência, controle e contenção no selvagem, apenas incompletude, vibração, excitação, sensualidade, afetos afirmativos à abundância, posto que a única lei que o selvagem segue é a lei da vida. No selvagem, há um entusiasmo genuíno e ardente pelo ciclo da vida, com seu nascimento, crescimento e fenecimento, morte. O selvagem honra a morte, pulsando vida, proliferando vida. O selvagem brota nas brechas, fissuras e interstícios, prolifera no entre, no cruzo, no redemoinho. O selvagem está por todo lado, mas preferimos não ver, não falar. Preferimos impor controle, limpar, consertar, arrumar, podar, organizar. Preferimos a indiferença, a individualidade. Preferimos o asséptico, o higiênico, o belo, o bom, a verdade, o certo, o direito, a claridade, a luz. Preferimos a guerra, a luta, a batalha, a sentença, o dinheiro. Preferimos o branco, a sabedoria, o céu, o trauma, a ferida. Preferimos acumular, minerar, desmatar, escravizar, oprimir, matar. Preferimos a civilidade, o civilizado, a civilização. O estado selvagem traz ao corpo uma força-linha que está infinitamente tornando-se. Nesse sentido, essa pesquisa concentra esforços em fazer perceber, sentir e experienciar a ecologia das linhas, visíveis e invisíveis, tangíveis e intangíveis, linhas selvagens, produzida de forma artesanal, tem a intenção de tecer fio a fio, tempo a tempo, um conceito ampliado de linha, linha enquanto força, criação incessante e não apenas como representação estática. Corpo, linha, selvagem, trama de nós. Obrigado pela escuta. Obrigada, Mariana, querida. Vou chamar a Caroline. Carol, se precisar de qualquer ajuda com as imagens, me fala, tá bom? Fica tranquila. Tá bom, eu tô abrindo aqui rapidinho. Tô colocando para compartilhar e vocês me avisam na hora que aparecer aí para vocês, tá bom? Ok, ainda não apareceu. Chegou, estamos vendo. Tá. Bom, esse trabalho foi escrito por mim, pela professora Suzana Dias e pela Larissa. Ele tem como nome Gaiografia das Imagens, pensar uma atmosfera entre fluxos e respiros. E aí a gente começa nosso trabalho com uma inquietação. Como dar a atenção à atmosfera? Quais os chamados que a atmosfera coloca para o pensamento e a criação com as imagens? Questões que surgem dos nossos estudos em torno desses tempos que têm sido denominados de antropoceno, por autores como Ailton Krenak, Dana Haraway e Bruno Latour. Tempos marcados por uma intensa poluição do ar, pelo espalhamento de doenças e por mudanças climáticas.
hiperproblemas associados ao modo como os humanos se relacionam com os não humanos. O ar nos convoca a pensar em termos de uma bifurcação da natureza, uma separação entre a humanidade e a natureza, como abordada por Whitehead, mas em termos de interpretações. Latour, em seu artigo Para distinguir os amigos e inimigos do Antropoceno, aborda uma disputa entre dois povos, os humanos e os terranos. Os humanos vivem no tempo do Holoceno, não levam a sério os problemas climáticos que enfrentamos, apostam numa vida fora da Terra e intensificam processos destrutivos. Já os terranos são aqueles que percebem a existência da catástrofe climática do nosso tempo. Percebem que não há como escapar da Terra. Vivem, portanto, no tempo do Antropoceno. Dessa forma, o que pode ter sido bom para os humanos perdeu todo o sentido para os terranos, segundo o autor. Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, chama a atenção para a ideia de humanidade e nos aponta que a modernização arrancou das pessoas de seus lugares e coletivos e as jogou no liquidificador chamado humanidade, retirando assim o que conectava a Terra e suas ancestralidades. Nós imprimimos na Terra uma marca tão pesada que caracteriza uma era, que pode permanecer mesmo depois de nós não estarmos mais aqui, pois estamos exaurindo as fontes de vida que nos possibilitam prosperar e sentir que estávamos em casa. Ressalta ele. Latour nos leva a pensar e agir no que ele chama de gaiografia, convocando-nos a definir quais serão as linhas de frente que serão defendidas, que terra queremos, que seres, coisas, forças estabelecemos parcerias para pensar e viver? Pensar com Latour uma gaiografia das imagens é defender modos de existir das imagens que permitem extrair delas consequências afirmativas de uma política da terra e dos terranos. Tal defesa não pode resumir em uma poça de imagens denúncias, em que falharam em convencer e conscientizar as pessoas. Nesse estudo, a gente vai privilegiar imagens que circulam de modos menos massificados e que não parecem responder aos mesmos interesses. Trabalharemos com imagens que dão a pensar diretamente com a atmosfera, com o ar, o céu, as nuvens e as chuvas, ou dão a pensar com o que chamamos de afetos atmosféricos, movimento, respiração, fluidez, invisível, virtual, pensando com Deleuze e Guattari. A primeira artista que eu vou mostrar aqui para vocês é a Valéria. Eu vou pôr aqui o Instagram dela. Valéria Skornaek, que mantém um projeto no Instagram chamado O Amanhecer, com uma coleção de imagens fotográficas do céu feitas em diferentes horas do dia, desde 2017. O trabalho de Valéria dá a sentir o céu como uma multiplicidade constante e infinita, um movimento de transmutação, fazendo-nos pensar na potência das imagens fluxos. Imagens que se inserem nos fluxos, que criam fluxos, que participam deles sem interrompê-los. Isso é importante para a artista que pensa que saímos do fluxo da Terra e que em algum momento os fluxos se romperam. E depois dessa quebra, a educação também não pode se dar fora do fluxo. Dos fluxos que estamos em desconexão com Gaia. E aí a segunda artista que a gente vai trabalhar, que é a Ellen Aldrin e o Marcy Doxor, temos pensado nos termos de imagens e respiros. A Ellen, dando uma especial atenção para um projeto chamado Cartas para o Novo Mundo, que nos comove a pensar para as sensibilidades do corpo e da casa, das plantas e do tempo que sentimos durante a quarentena. Aí eu vou pôr aqui um vídeo da Ellen.
Bom, a dançarina torna visível a dimensão do invisível do ar através do corpo, do movimento, da relação com a luz e com as sombras. Dá ao humano um corpo de caráter por vezes pesado, por vezes leve, fluido. Para Ellen, os nossos corpos são compostos de relações. E respirar é uma relação que está entre o espaço interno e o espaço externo a nós, onde experimentamos o meio. Meio este que nos entra, nos dilata, nos dá a ideia de volume interno, no qual podemos experimentar melhor por dentro dessa troca interna e externa que ocorre com uma dança, onde devolvemos da mesma maneira o ar para o meio, pois também somos natureza. Já Márcio Doctors pensa a noção de respiração na relação com a curadoria artística que ele realiza na Casa Museu da Fundação da Eva Klabin, que apresenta um acervo datado e fechado com mais de 2.000 itens, com obras de diferentes civilizações, distribuídas pela casa e busca gerar um panorama da história da arte. Doctors interroga o espaço engessado e limitado que é criado para o visitante. Uma vez vista a coleção, não faz muito sentido vê-la, porque a coleção se configura numa história fechada em si mesma, que pode gerar um espaço asfixiante. Em busca de arejar o ambiente e insuflar um novo ar na coleção, Doctors convidou artistas para intervir na Casa Museu, gerando uma sensação de ver e ouvir algo pela primeira vez, deslocando a percepção de um já visto para uma descoberta. Respirar é experimentar, criar modos novos de existir para a casa. E a coleção, escapando das manobras museológicas que as congelam as obras no tempo e as aprisionam de interpretações já dadas. Uma criação que envolve a ativação de potências e virtualidades que impulsionam todas as coisas, o tornar visível este outro real, camuflado por a nossa desconfiança e invisibilidade. As imagens respiros complicam as imagens fluxo, dão a ver inúmeros processos envolvidos nos fluxos da vida. Quebras, liberações, armazenamentos, transportes, adições, remoções, reduções, combinações. São imagens que dizem respeito de um corpo com uma terra viva, animada, ativa e criativa, que tornam visíveis modos de existir virtuais. As imagens respiros de Ellen Aldrin e de artistas convidados por Márcio Doctors, diferente das imagens denúncias, não funcionam em uma lógica recognitiva. Não oferecem um reconhecimento de uma Gaia pré-existente, já dada e unificada, nos aproximando de uma percepção de uma Gaia fora da lei e profana. As imagens fluxos e as imagens respiros abrem novas possibilidades de refúgios e instauram uma arte-atmosfera. Propõem uma experiência antes da separação do organismo e do meio. Um engajamento que se dará para além de um mero mostrar o que acontece, dar a saber ou tomar conhecimento. E assim permitem experimentar uma diferença entre conhecer e produzir novos conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Carol, querida. Michele, contigo. Bem-vinda. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou sem fone, meu fone quebrou. Então, talvez vocês ouçam meu cachorro reclamando, mas vamos ver se não, né? Eu vou compartilhar a tela, só um minuto. Como que eu faço aqui? Espera aí, vamos ver se vocês estão vendo. Estamos vendo. Vocês estão vendo vocês mesmos, né? Agora vamos ver se vocês conseguem ver Isso, a é só você apresentação. clicar
Qualquer coisa que você mostrar aí, a gente já está vendo. Tá vendo? Estamos. Obrigada. Tá, só que eu não vou ver vocês, né? Porque, enfim, porque essa apresentação, não sei como fazer, mas... Não, querida, não vai conseguir ver mesmo. Não vê mesmo, Su? Não. Acho que tem como escolher só uma janela, né? Para projetar, ao invés de projetar a tela inteira. Eu escolhi a janela, mas eu escolhi... Eu acho que o Google Meet, mesmo escolhendo só a janela, você fica sem ver ninguém, né? Mas aí como é que o pessoal vê a mãozinha? Você vai ouvir o barulho, ó. Você pode colocar no modo de apresentação também, então. Foi? Dá para colocar em apresentação de slides, né? Para ocupar a tela inteira. Aí. Isso. Foi? Não, agora sumiu. Ah, foi. Foi, né? Tá. Então, vamos lá. O que eu desejo compartilhar no dia de hoje é uma ideia que me ocupou nos últimos 5 anos, durante todo o meu doutorado, que eu defendi faz 5 dias, e que parte do pressuposto de que corpo, palavra e meio são indissociáveis. São parte da superfície sem fim nem começo, onde se estende a vida em suas múltiplas manifestações. Essa ideia é a de que uma das maneiras pelas quais habitamos o mundo é através do que eu chamei, no meu trabalho, de escrita como experiência. Essa escrita é a experiência sensível entre a palavra e a paisagem que acontece através de uma fabulação que se inicia no corpo, se inscreve no meio e se escreve na linguagem. Eu entendo que há uma diferença entre a inscrição e a escritura, ou o que eu estou chamando de escrita. Pois a inscrição é o que acontece no corpo a partir de sua relação com as coisas ao seu redor, com as existências, os modos de existir, os lugares, as situações e tudo o que passa entre um e outro. E a escrita é o que esse corpo, a partir dessas relações, produz no mundo, nas superfícies por onde ele caminha. Esse caminhar é tanto no sentido de alguém que desenrola um pé na frente do outro sobre o território, quanto no sentido de alguém que caminha pela vida e produz linhas de vida durante esse caminhar. Linhas que se traçam de maneiras variadas por locais também variados, por exemplo, em uma folha de papel ou na própria linguagem. Um corpo que vive, portanto, se inscreve na vida e se escreve no mundo, escrevendo, então, a partir do mundo. Eu entendo que a escrita como experiência é um ato que se localiza entre uma experiência vivida e aquilo que essa experiência gera como possibilidade, como o que ainda não existe, como o que podemos chamar de porvir. Ela é a elaboração de uma história de vida que abre uma brecha em si mesma para o desconhecido, para poder ser outra coisa. Essa elaboração é a busca pelo pulsar do que se localiza no entre das coisas, do corpo, a palavra, e dela a paisagem, por exemplo. O buscar da vibração rítmica mais elementar do cosmos, do avesso, do avesso, do avesso das coisas, como diria Caetano, da condição perigosa e delirante da existência. Por isso, essa escrita é também uma fabulação. E já que eu estou falando de fabulação, já que eu considero essa escrita como uma fabulação, eu irei, a partir de agora, fabular algumas coisas, para demonstrar o que eu estou pensando. Em uma manhã qualquer de maio, às 9h50 de um dia ensolarado, 3 homens e uma mulher avistam ao longe uma montanha. Um deles diz que quer subi-la, mas que seu desejo não tem nenhum motivo em particular. O outro resolve recriar a montanha desde as texturas e cores que pode mesclar e fabricar sobre uma tela.
A mulher opta por fazer o mesmo a partir de algumas palavras em uma folha de papel, enquanto o último decide escalar a montanha, mas quando chega bem perto, percebe que ela desaparece. O primeiro homem é George Mallory, o alpinista britânico que talvez tenha sido o primeiro branco moderno ocidental e do sexo masculino a pisar no topo do Everest. E eu digo talvez porque ele não voltou da expedição. Ninguém sabe se ele chegou ou não ao cume da montanha. E isso é bastante importante no montanhismo. Se chegou ou se não chegou ao cume. George Mallory, então, ao ser perguntado por que subir montanhas, deu uma resposta sincera e curiosa. Porque elas estão lá. O segundo homem é Paul Cézanne, pintor francês conhecido por ter pintado inúmeras vezes durante toda a sua vida a mesma montanha que esteve lá, o Monte Santa Vitória, no sul da França, sempre com a preocupação de não apenas representar essa montanha, mas, como disse um filósofo, reencontrar a forma graças à qual a montanha se fazia montanha e se dava a ver. A mulher é Hilda Hilst, poeta brasileira que escreveu: me adivinho montanha algumas vezes. Costuro o infinito daquele fino traço sobre o peito e habito as ardências, como aqueles que amam. Já o terceiro homem é Fernando, um escalador argentino que conheci certa vez e que percebeu ao longo de seus muitos anos de profissão que as montanhas estão lá, se dão a ver, ou se mostram como um fino traço apenas até certo ponto. A partir de um determinado grau de proximidade, simplesmente desaparecem. O lance das montanhas, ele me disse, é que quanto mais próximos estamos delas, menos conseguimos ver. Se transformam em inúmeras outras coisas quando colocamos os pés ou as mãos nelas. É certo que essas montanhas não são as mesmas para essas personagens. Para Mallory, Cézanne, Hilda e meu colega Fernando, elas são e significam coisas diversas. Enquanto a montanha do alpinista é um fato consumado, a do pintor precisa lhe ensinar suas formas para que se dê a ver através de sua pintura, de maneira diferente a cada vez que ele a pinta. E se para a poeta ela é uma forma de amar, para meu colega escalador se encontra entre essas três. Está lá enquanto se dá a ver para nós, mas desaparece quando somos nós que nos damos a ver a montanha de muito perto, tão perto a ponto de tocá-la com nossa pele, amando-a, então, incondicionalmente. A montanha está e não está. Se mostra ao mesmo tempo em que se oculta e se recria sempre pela primeira vez, ao longo dos matizes de uma pintura, das linhas de um poema, dos traçados de um corpo e dos olhares que a tocam. Ela existe e não existe. Se forma no tempo geológico da Terra, mas também na composição das linguagens e dos fazeres que nos atravessam e tocam como vetores de força a nos alçar ao topo das palavras, das imagens, do movimento e da composição caótica de terra, minerais, água, calor, vento, fauna, flora e tantas coisas mais impossíveis de enumerar, mas que recebem o nome de montanha. Também é certo que entre as concepções de Mallory, Cézanne, Hilda e Fernando há algo de próximo, algo que se toca e nos toca. E dentre tudo o que pode ser esse algo, escolherei o fato de que a montanha que cada um deles vê possui um nome, ou seja, existe nas palavras. É por isso que as línguas nas quais pronunciamos esses nomes e os próprios nomes não são um fato qualquer. Pois uma paisagem é sempre uma mescla de experiências, da dança da visão, do ritmo do tato, da intensidade de uma composição caótica na percepção, da extensão dessa mesma composição no ato de nomear e compreender uma paisagem, de sua duração na estética de um material ou pela poética de um fazer. E o que me interessa é a política que emerge de tudo isso e que implica tudo isso. A da inscrição da vida na superfície compreendida no entre das coisas e revelada a nós pela expressão que um corpo é capaz ao escrever-se no mundo como experiência, e pela elaboração, por meio da palavra, que esse corpo opera ao se colocar no entre dessa experiência. E por que a minha insistência no entre? É que no entre corpo, palavra, paisagem, experiência, fabulação.
é que a palavra apreende uma dimensão das coisas e coloca na nossa frente como um objeto que podemos reconhecer o que antes era algo informe. Isso significa que aquilo que chamamos mundo é uma trama de palavras e que, até serem nomeadas, as coisas não possuem separações. Então, a produção de um objeto e da separação entre ele e um sujeito acontece na linguagem, através da palavra. E esse poder da palavra, se por um lado é útil como artifício de compreensão da realidade, por outro é arriscado, já que é a partir dessa maneira de organizar o mundo que deriva um problema que eu chamaria de um problema moderno. A compreensão dicotômica, binária, polarizada desse mundo, a ideia de que haveria apenas um único mundo, o recalque histórico que nos faz acreditar demais nas divisões às quais submetemos o nosso mundo para poder compreendê-lo. Um problema que transforma as separações entre sujeito e objeto e entre as coisas e nós em abismos difíceis de ultrapassar. A palavra não se assemelha ao que nomeia, mas mantém, com tudo o que recebe um nome, uma relação tênue que permite carregar todas as coisas como força, como rastro, como uma marca no tecido do cosmos que é necessário respeitar e cuidar. Isso significa que as separações que ela produz não são uma verdade incontestável e que, ao mesmo tempo em que definem e enquadram, tornando as coisas visíveis, possíveis e viáveis, e partilhando o sensível, como diria Rancière, elas fabulam, transformando-nos no artifício que bagunça suas próprias definições e enquadramentos, criando a brecha necessária para que o possível e o impossível possam ser pensados. Fabulando, a palavra cuida e nos cuida, assim como a pintura, a música, a fotografia, a literatura e os inúmeros fazeres humanos que nos permitem projetar no real, com alguma diferença dele, as imagens que retiramos do próprio real. Em outras palavras, fazeres que nos permitem escrever e escrever-nos como experiência. As tantas expressões de que somos capazes naquilo que chamamos arte, mas também no que podemos pensar, inspirados em Michel Foucault, como uma artesania de nós mesmos, todas elas configuram fabulações. E o ato de fabular é parte do que Gilles Deleuze chamou o problema do escrever. Para ele, esse problema é também um problema de ver e ouvir, pois haveria uma música e uma pintura próprias da escrita como efeitos sonoros e visuais que as palavras produzem. Arrisco dizer, por minha própria conta, que esse problema de ver e ouvir é também um problema ético, da experiência de tocar e ser tocado, de nos colocarmos próximos o bastante das coisas do mundo e dos mundos diversos das coisas, dos seres e das gentes, para perceber, como fez Fernando, meu colega escalador, a montanha transformando-se em tudo o mais que ela é, enfim, experimentando o caos do movimento, dos acordes sempre únicos da vida e do contínuo entre corpo, mente, espírito, plantas, animais, objetos, universo e o que mais possamos nomear pela palavra, praticando-nos como arte de proximidade, como artesania de relação ao habitar o entre das coisas. Se fabular é partilhar a palavra e criar a possibilidade de existir nesse entre, ou seja, de escrever e escrever-se como experiência, é também fender as bases do que nos torna modernos e tão dicotômicos, colonizadores de nós mesmos, de nossa humanidade, de nossa animalidade e de tudo mais que possamos ser. Resistir pela palavra, e no caso do que aqui sugiro, por uma escrita que seja uma experiência fabuladora entre o corpo, a palavra e a paisagem, com todo o perigo que ela pode comportar, diz respeito à produção de uma poética de vida que nos situe entre o sujeito e o objeto da linguagem, que nos dissolva na própria linguagem, ali onde pulsam porções de devir brotando das superfícies, das paisagens dos tantos mundos possíveis. Pois o que um povo pode ter de mais próprio depois da vida é a palavra. É por ela que nos fixamos, que elaboramos nossa inscrição na vida e assim nos escrevemos nela, nos fazendo terra, solo fértil, território, morada, poesia. A escrita como experiência, eu proponho, nada mais é que a abertura de uma passagem que nos mostre nus, no âmago daquilo que somos.
as expressões fabuladoras das latências da vida, para além das separações que cremos tão inerentes a nós. Do nosso corpo ao corpo da terra, de uma ética da experiência sensível entre uma estética dos modos performativos da palavra e uma poética da paisagem, entre corpo, palavra e meio, conformando a política de uma inscrição nos tantos mundos possíveis e de uma escritura em nós mesmos, no longo e fino traço que somos nós. Obrigada, querida. Obrigada, Michele. Queria convidar agora a Graciele e a Daniela para trazerem suas questões, seus comentários, por onde que esses trabalhos ressoam, né? E assim, o que geram de efeitos, né? Então, a gente agradece muito, é uma honra ter vocês duas e poder escutar um pouco, né, dessas ressonâncias. E fiquem super à vontade aí para escolher quem gostaria de começar. Antes de começar, eu vou pedir 1 minuto para encostar a porta, porque ela está batendo com o vento, tá? Está fazendo um barulhão. Só um minutinho. Pronto. Bom, quero começar dizendo que eu estou encantada com os trabalhos aqui apresentados. Então, eu começo dizendo do meu agradecimento e do meu prazer de estar aqui participando dessa tarde de uma conversa que eu espero que seja assim bastante agradável para todos, né, para todas nós aqui e que seja mesmo mais de uma troca, assim eu espero, né? Então, Suzana, muito obrigada pelo convite, pela acolhida aqui no Grupo Multitão, obrigada a Michele, a Mariana, a Larissa, a Caroline pelos trabalhos e pelas apresentações, e agradeço também a possibilidade de estar junto da Daniela aqui para a gente conversar sobre essas apresentações maravilhosas. Eu fico imaginando assim, né, como a Suzana deve estar ali com o coraçãozinho batendo forte de ouvir tanto trabalho bonito, né, e que faz ressoar também a voz dela, né, a gente vai ouvindo e vai ouvindo também uma Suzana que passou por ali, em cada linha, em cada, né, corpo, em cada imagem. Então, quero fazer esse grande cumprimento e eu vou aqui dizer deixa eu ver, de elementos que me tocaram em cada trabalho apresentado e que, de certo modo, dizem, eu até anotei aqui, fui anotando coisas, né? Dizem das poéticas do entre, né? O que é estar entre, fazer entre e sentir-se entre. É isso que eu estou chamando de poéticas do entre. É isso que eu fui, né, observando em cada um dos trabalhos. E aí eu fui pensando ao longo da exposição de cada uma, o que viria como palavra de aglutinação ou palavra para dar a dimensão do entre. E aí, quando a Mariana estava apresentando, Mariana, eu já te ouvi falar algumas vezes sobre o seu trabalho, mas nunca de maneira tão organizada, né? A sua exposição linda, as suas imagens, né? Você foi mostrando o seu procedimento, eu achei lindo, né? A tosquia, o material bruto, o material lavado, a carda, a nuvem, até chegar ao fio. Né? E você vai trazendo esses procedimentos para dizer da tecnologia do fiar. E enquanto você foi falando, a imagem que veio para mim foi de um fruto, que é o algodão.
né? O algodão apareceu para mim. E aí, ao que seria nuvem, que é o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento, né, do procedimento, virou o primeiro, de certa maneira. E eu fiquei pensando, né, nessa linha que vem de um fruto, que vem da terra, que tem raiz, né, que tem a colheita. Fui me levando assim por várias imagens, desde o plantio do algodão até o nascimento da semente e depois o brotar do fruto, né? Que eu não sei por que o algodão é chamado de fruto, eu acho, se eu não estou falando aqui alguma coisa. E o quanto essa planta, né, é possível de estar entre a terra e o corpo de uma outra maneira. E isso tudo pelo modo como você foi encadeando a sua apresentação até você mostrar o corpo, né, nesse fio que conecta a árvore, que conecta enfim, a nuvem ou ao ar, porque ela está ali, né? Entre elas está passando o ar. Então, eu fiquei pensando muito, muito mesmo, quando você fala que você está num momento em que você está tentando, eu não sei se eu posso dizer assim, mas dar o conceito de linha, né? Ou produzir ou formular o conceito de linha, eu fiquei pensando se não seria aí a oportunidade de você também pensar, já que você está falando das ecologias, né, das linhas, pensar no algodão, pensar no entre, né, desde o subterrâneo da terra, né, desde as suas raízes, até se tornar veste, porque me parece que essa conexão que você vai trazer na performance, em que a conexão se dá pelas linhas, também tem um corpo que se veste. Um corpo tecido e um corpo que tem uma veste. Né? Que veste seria essa? E aí, quando você fala, né, que é o corpo tornando-se, que eu achei lindo, né? É essa relação, né? Corpo, linhas selvagens. Então, é daí que eu penso o algodão, nesse corpo tornando-se também. Um corpo selvagem, com a potência que você trouxe pelo Grenache, né? A expressão da vida, numa outra relação aí que eu acho que desencadearia ou resultaria numa outra forma de pensar a linha e as suas conexões. Bom, foi por aí que eu pensei, eu não sei se eu continuo, a Dani pode participar, como a gente faz, Suzana? Olha, a princípio a gente pensou de vocês duas falarem e depois a gente ter um retorno do grupo, né? Até por conta do tempo mais, sabe? Mas a vontade era a gente poder trocar, se cada uma também se sentir com vontade de falar e conseguir, né, fazer essa arte de medir o tempo, acho que a gente também pode fazer uma coisa intercalada, né? Se a Mariana quiser já comentar, se a Daniela quiser comentar. Como vocês sentem? Acho que é mais ciência do que arte. Talvez fosse melhor falar a Grace terminada e eu faço os meus comentários, aí a gente faz uma rodada, não fica tão tenso assim, porque em geral a gente vai falar e aí depois no final começa a ficar... Tá, e eu acho também que por conta dessa questão do tempo, né, talvez, inclusive eu vou tentar, né,
ser mais objetiva. Bom, Mariana, essas são as minhas considerações para você. Seu trabalho é lindo, potente, maravilhoso, amei. E vou lá para alguns comentários para Caroline, para Larissa, que escreveram, né, juntas, é isso, né? Caroline, eu fiquei pensando muito aqui, quando eu li Gaiagrafia, eu fiquei pensando em como viria, né, formulada essa grafia que tem a especificidade de ser na junção com Gaia, né? E aí, mais do que pensar a atmosfera, o que ficou para mim, né, o que eu senti aqui nesse movimento da poética do entre, foi muito o modo como o corpo escreve o invisível. Porque você mostra lá no trabalho da Valéria, no Cartas para o Novo Mundo. Não, o da Valéria é o do Instagram, né? O da Ellen que é o Cartas para o Novo Mundo. O que é, como é que a Valéria, né, escreve o invisível? Ela escreve com um corpo, esse corpo nuvem, o corpo céu. A Ellen, né, com as imagens Respiro, quando você mostra ali aquele vídeo, como é que ela escreve o invisível? Com um corpo sombra, né? E depois, nos trabalhos do Márcio Doctors, né, é o corpo do objeto que torna o invisível visível. Então, algo que eu pensei, né, seria essa possibilidade de pensar o corpo como grafia do invisível. Pelo que você apresentou mesmo, o corpo como grafia do invisível. E aí, esse corpo seria o corpo entre, novamente, né? O corpo que vai justamente dar a dimensão. Você falou como dar atenção à atmosfera, né? Eu diria como dar a dimensão, né? A espessura da atmosfera. Então, eu acho que é isso, né? O corpo que escreve um invisível pelo corpo nuvem, o corpo céu, o corpo sombra e o corpo objeto. Eu diria assim, deixa eu ver se eu não estou... Eu acho que seria o meu comentário, Caroline e Larissa, eu também adorei o trabalho de vocês, parabéns mesmo. Eu fiquei muito intrigada com essa possibilidade de pensar a grafia do corpo, a grafia do invisível pelo corpo. E para Michele, parabéns, 5 dias de doutora, com um trabalho também rico, potente, lindíssimo. Eu fico pensando, né, o como propor uma diferença entre inscrição e escritura tem muito sentido no teu trabalho. Ele é um trabalho que me toca muito, 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 porque você trouxe uma diferença, né, uma diferença conceitual que, para mim, me interessa bastante pensar também. E o modo como você vai dizer isso, né, da inscrição na vida e da escritura no mundo. Eu acho isso muito potente e faz muito sentido para mim. E nesse gesto de inscrever e escrever, você traz a fabulação como essa possibilidade de habitar entre. E, novamente, as poéticas do entre, né, se apresentando também no seu trabalho. E uma das questões que me veio, quando você traz a montanha desses diferentes
personagens, como você chamou, é a questão do ver e não ver. Porque quando você diz, né, que quando eles estão no alto da montanha, é isso, né? Parece que não é possível mais ver aquilo que se via, ou não é possível mais ver aquilo que se via da mesma maneira, do mesmo modo. Então, eu fiquei pensando muito eu fiquei pensando muito na possibilidade de pensar no jogo ou na relação entre inscrição e escritura, o ver e não ver como modos de existência. Porque aí o seu trabalho parece me dizer assim, da existência nas imagens, da existência nas palavras, da existência no fazer. Mas que, pensando tudo isso na fabulação, né? Existir nas imagens na fabulação, existir nas palavras na fabulação, existir nas palavras existir no fazer na fabulação, mas que tocam numa dimensão que é o do ver e não ver, ver e não ver. Eu fiquei pensando muito na imagem que você trouxe da taça, porque ela está em primeiro plano, né? E parece que ela coloca o ver e não ver ao mesmo tempo, porque em perspectiva tem outro lugar a ser visto, outra imagem a ser vista. Então, não sei, eu fiquei muito tocada pela imagem da taça em primeiro plano e essa outra imagem. Então, o tempo todo no ver e não ver. E quando você diz, né, que... Cadê aqui? Que o Deleuze chama o problema do escrever para o ver, né? Localiza o escrever no ver e no ouvir, eu volto para o ver e não ver, que eu acho que, de certo modo, também está no trabalho da Caroline e da Larissa, mas de uma outra maneira. Então, para eu não tomar mais tempo o tempo de fala da Daniela e a gente conseguir conversar, eu agradeço muito pela possibilidade de conhecer o trabalho de vocês e de conversar com vocês sobre esse momento que vocês estão agora, seja de estar ali, né, tentando chegar ao selvagem, ou um pós-defesa, né, Michele, e a Caroline e a Larissa que estão aí, né, já formulando com um trabalho potente também, desenvolvendo um trabalho potente. Muito obrigada, meninas. Espero que a gente possa conversar, então, um pouquinho depois. Obrigada, Grace. Muito rico o que você trouxe. Vamos passar para a Daniela, então, e aí depois a gente faz uma rodada de cada uma poder comentar os dois escutas, né, e ressonâncias. Obrigada, Suzana, pelo convite, e obrigada, Mariana, Caroline, Larissa e Michele, pelas apresentações. É um jeito muito bom de passar o tempo esse, né, ficar... essa é a parte boa do nosso trabalho, dos nossos encontros, poder conhecer o trabalho de vocês, que eu também não conhecia, e viajar, né, pensar nas coisas que as imagens, as falas, tudo que vocês trouxeram provoca, né, muito, muito, muito bom. Então, muito obrigada. Eu vou reagir, assim, quase que instintivamente, né, no quente da apresentação, não foram coisas sobre as quais eu consegui pensar com antecedência, se era o combinado, né, então vai ser meio assim, das coisas que estão, esse ressoar tem a ver com coisas que estão aqui, né, que eu tenho visto, tenho pensado, tenho sentido, e como que isso tudo chegou.
para mim, isso que vocês trouxeram. E eu estou vindo de um congresso no qual eu coordenei um seminário temático sobre menstruação, que é o meu tema de pesquisa há muitos anos e que agora está sendo muito atualizado por orientações e por diálogos, né, que têm frutificado muito. Então, Mariana, quando você falou duas coisas, né, primeiro essa discussão do selvagem, né, que eu vou chegar nela no final, mas principalmente algo que aparece também nos outros dois trabalhos, mais no de Caroline e Larissa, mas também no de Michele, quando você falou sobre o corpo aberto, né, isso para mim provocou uma conexão muito grande com essa discussão que a gente tem feito sobre menstruação. Na matriz afro-brasileira, a menstruação é um momento no qual o corpo está aberto, né? E é um momento perigoso por causa dessa abertura, porque uma série de coisas pode acontecer, né? E é um momento de muito poder e de muito perigo, né? As duas coisas são concomitantes. Você precisa... Então, todas as técnicas de resguardo, menos do que rituais de exclusão das mulheres das atividades cotidianas, são situações de preocupação com esse poder e com o perigo que ele representa. Então, quando você falou várias vezes, né, que esse corpo selvagem é um corpo aberto, né, e é um corpo criativo, e é um corpo que está em relação com o mundo, né, eu lembrei muito dessas discussões que a gente tem feito sobre menstruação. E acho que a respiração também é uma relação de abertura do corpo com esse entre, né, do qual vocês falaram, do qual a Graciele falou, as discussões que eu tenho feito a partir da biologia e a partir dos estudos com cientistas, biólogas, partem muito dessa dificuldade, que eu acho que é um pouco o que aparece também na discussão sobre as montanhas, né, de você delimitar fronteiras e limites, né? Então, a menstruação é um transbordar do dentro para o fora, que assim como os outros transbordares do corpo são problemáticos, né? Colocam questões, né? Então, no caso dos outros fluidos corporais, existe, né, o processo todo de civilização, o Elias fala disso, né, Norbert Elias, né, é um processo de controle justamente desse dentro e desse fora, né, do controle de um controle sucessivo, tanto pelo corpo da pessoa, pelo corpo individual, como pelo corpo arquitetônico da casa, dos prédios, né? É um controle desses fluxos entre dentro e fora, né? Então, todo o processo de higienização das cidades, de construção das redes de esgoto, da água, é um movimento coletivo de controlar esses fluxos. E individualmente, nas nossas casas, a gente aprende também a controlar esses fluxos. Das nossas excreções, daquilo que do nosso corpo sai para fora, né? Quem acompanha crianças, eu não lembro, acho que é a Caroline que tem interesse em bebês, né? Um dos primeiros ensinamentos que a gente tem que fazer é a controlar esses fluxos, né? E evitar os momentos de tensionamento e de disrupção daquilo que é previsto, né? Então, muitos dos trabalhos que eu tenho visto com arte menstrual, por exemplo, vão na direção de um devir selvagem e de uma exploração do tipo de potência e de problema que você coloca quando você tira esse substrato corporal do fluxo previsto na civilização, que é o de esconder, né? Então,
não sei, para mim ficou muito essa coisa de pensar o dentro e o fora a partir do corpo, que é o que eu tenho feito, e eu acho que no caso da respiração, isso é muito importante, e eu acho que a nossa crise da pandemia, do coronavírus, foi justamente, digamos, a visibilização do quanto a gente está conectado pelo ar, que é invisível, né? Por uma entidade invisível, que é o vírus, que pode causar uma doença letal, mais letal do que as outras, e, portanto, a gente tem que passar a ficar, se possível, cada um no seu quadrado. É claro que, para muitas pessoas, isso não é possível, nós estamos numa situação muito protegida e privilegiada de poder resguardar o nosso ar, né? Mas eu acho que essa crise, que é uma crise do antropoceno também, com a pandemia, né? O que ela mostra é essa abertura do corpo, essa conexão, né, do invisível que nós todos temos com quem nos cerca, através da respiração. Então, esse projeto que vocês fazem é muito bonito no sentido de tornar essa discussão mais evidente, né, e de trazer elementos que, através da arte, né, evidenciam essa conexão, né, que era até a pandemia tão dada de barato, que é a conexão que nós temos através do meio pela respiração. E com relação à questão da montanha, eu gostei muito, aliás, parabéns também, Michele, pela defesa, é um alívio, né? Eu não sei nem como é que você conseguiu falar sobre a tese 5 dias depois de defender, porque normalmente dá uma crise que você quer ficar meses sem nem olhar. Então, obrigada por ter feito aberto essa exceção aqui. Eu gostei muito também. Eu fiquei pensando nessa relação entre inscrição e escrita que você fez, e se você já pensou a partir da noção de escrevivência da Conceição Evaristo, porque acho que ela vai muito nessa direção que você trabalha, né, que é isso, do quanto a escrita é uma materialização de um processo muito maior, mas que tem a ver com a pessoa, o corpo e o meio através do qual ela inscreve, né, mas que transborda para essa ideia da palavra, né, para esse conceito de palavra que é todo um outro movimento, toda uma outra potência, né, de criação de mundos, né. E eu fiquei pensando como você decompôs, aí eu gostei muito de como você decompôs as múltiplas ontologias da montanha, né. Achei muito bonito, adorei a resposta de por que subir as montanhas, porque elas estão lá, né, achei o máximo. E fiquei pensando nesse movimento mesmo, de subir, do que acontece, né, quando a gente sobe uma montanha. Que a percepção da montanha como montanha tem a ver com o lugar de onde você olha para ela, né. Só quando você está olhando ela de longe é que você vê que ela é uma montanha. Depois que você sobe uma montanha, você é a montanha também, né? Você está ali com ela, e aí você vê outras coisas, talvez até outras montanhas, né? Mas o quanto o subir é um processo importante, né? Mas eu acho que o que mais me afetou da sua fala, e me lembrou também, é essa coisa, a importância do nomear, né? Da palavra, nesse caso, e a importância de nomear. Eu lembro de um dos trabalhos que eu acompanhei também numa outra edição da REACT, que era com antropólogas que estavam trabalhando com mulheres quilombolas no sertão, e aí elas estavam contando sobre a relação delas com cientistas, né? E aí elas disseram o seguinte: foi muito complicado porque eles chegaram aqui e ficaram dando nome para todas as coisas.
né? Então, as árvores, os lagos, tudo ganhou outro nome. E aí, a partir do momento que isso ganhou outro nome, veio uma série de coisas que aconteceram, né? Que tem a ver, claro, com colonização, com capitalismo, com perda de direitos, né? Com territorialidades. Mas o quanto todo esse processo, né, de perda de território de vida começou com a nomeação, com pessoas que foram lá e deram outros nomes para as coisas, para as quais elas tinham, né, outras referências. Então, essa ontologia da palavra, né, essa realidade material que a palavra institui, né, que ela não é outra, né, acho que, eu não sei o quanto vocês acompanham essa discussão sobre multiplicidade ontológica, né, mas, por exemplo, se a gente for pensar a partir do corpo, né, do que dizem lá a Donna Haraway, a Marilyn Strathern, a Anne Marimol, né, de que o corpo, ele é meu corpo é algo que existe, né, tem uma materialidade com uma concretude, ele tem uma existência, e ele é, ao mesmo tempo, ele é mais que um, mas menos que dois, né, essa é a ideia da multiplicidade ontológica. Então, o que isso quer dizer, né, no caso da montanha, você deu várias montanhas, mas, ao mesmo tempo, montanha é montanha, né, ela pode ser várias coisas, mas, ao mesmo tempo, ela não é qualquer coisa, né, ela tem algo ali, e como pensar em Gaia, pensar, né, a própria noção de Gaia, e as várias noções de terra que existem, eu acho que o Latour também diz isso, né, pode ter vários sentidos, vários significados, mas é uma só. Se a gente acabar com ela, a gente não tem outra, né? Acho que é essa dimensão das consequências materiais, né, efetivas, concretas, reais, das ações humanas que aparecem nos trabalhos de uma forma muito interessante, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão de toda a possibilidade criativa, poética, narrativa, de recomposições imagéticas, afetivas, estéticas, para fazer com que essa terra única que precisa ser, né, cuidada, esse corpo único que existe, que precisa ser alimentado, precisa poder respirar, precisa poder existir, não seja algo menor, né, seja algo que a gente cuide, né, eu vejo muito essa preocupação no trabalho de vocês, né, do cuidado com aquilo que é essencial e da exploração de linguagens possíveis para que as pessoas consigam se afetar, né, pela dimensão poética da existência, que acho que é o que está, né, que é completamente minimizado, né, pela vida no capitalismo, né, pelo cotidiano acachapante de sentidos, de afetos, de emoções, de vida, né, que o capitalismo faz com que as pessoas façam e vivam, enfim. Eu acho que é isso, assim, acho que eu posso passar, agradecer, né, claro que é uma visão muito parcial, que tem muito a ver com as coisas que eu tenho feito e pensado, mas, eu queria sugerir, Mariana, para você, principalmente, eu lembrei muito da Tânia Pérez Bustos, que fez a conferência de encerramento no meu grupo de pesquisa, que é o Labirinto, e ela falou sobre o projeto dela, que chama Artesanato Tecnológica. Vou colocar os links aqui no chat quando eu passar a palavra. E ela trabalha muito com tecido, e ela explora de uma forma muito bonita todas as potências teóricas e poéticas e estéticas, né, de pensar a costura, a tessitura, né, e ela falou muito de um dos projetos dela, que é um projeto de bordado com mulheres vítimas da violência estatal, das guerras, né, na Colômbia, onde ela é professora,
E é muito bonito o trabalho que ela faz com essas mulheres, e tem muito a ver com o que você está experimentando aí nessa proposta teórica de trabalhar com tecido, né, esse tecido metodológico. Então, vou colocar aqui, tem 2 falas dela, ela estava na React semana passada também, veio para o Labirinto e tem o projeto dela, vou colar essas referências, que pode ser que você goste de conhecer um pouco alguma coisa. E é isso, passo a palavra. Obrigada. Obrigada, querida. Fabuloso também. Muita coisa, né? Vamos escutar Mariana, Michele, Carol. Quem gostaria primeiro? A gente pode não seguir na mesma ordem, né? Vai, Carol. Muito obrigada pelos apontamentos de vocês, eu acho que é muito importante, né? A gente escreveu esse texto com base nos nossos estudos que a gente está fazendo, assim. A gente tem se dedicado, né, a cada mês pensar junto com alguma coisa, e aí esse texto surgiu da gente pensando junto com a atmosfera, enfim, fizemos o trabalho do Sopros da Mata, está disponível também online para quem quiser assistir, e eu gostei dessa ideia de pensar com um corpo, né? Um corpo nuvem, um corpo céu. Eu nunca tinha parado para pensar nesse corpo sombra, assim, que eu até fiquei pensando, né? Que às vezes é um corpo que aparece, um corpo que desaparece, depende da incidência da luz, e que mesmo não aparecendo, ele tá ali, né? É um corpo invisível, assim. E é a segunda vez que eu apresento esse trabalho, e a gente escreveu juntas, né? E cada vez que eu apresentei, né? Eu fiquei mais pensativa, assim, sobre essa atmosfera que a gente quer mostrar, né, para as pessoas a partir desses artistas que nos tocam tanto. Então, eu só queria agradecer mesmo pelos apontamentos de vocês, e acho que é isso. Obrigada, querida. Obrigada, Daniela, por compartilhar os links. Michele? Estou entrando nos links, porque senão depois, na hora que acaba a reunião, os links desaparecem. A gente tem que entrar enquanto o chat está funcionando. Eu posso mandar por e-mail depois também, não tem problema. Esses chats é horrível, porque se a gente não olha na hora, depois eles somem. Então, já entrei aqui, deixa eu voltar para cá. Pois obrigada, assim, pela contribuição de Daniela e Graciele, 2 pessoas que eu não conhecia e que gostei muito de conhecer. Na verdade, eu só conheci a Mariana e a Suzana, claro, daqui. Então, gostei bastante das contribuições, assim, é isso, né? Por incrível que pareça, eu termino a tese querendo começar a outra. E eu acho que isso porque a chance de não querer era muito grande num doutorado, né? Não tem como passar ileso por um doutorado. E eu sinto isso, assim, eu quero começar, né? Quero continuar. E aí, essa relação entre inscrição e escritura é algo que daqui para frente vai ser um pouco uma das minhas linhas de pesquisa, porque isso é algo que eu chego, não é de onde eu parto, né? Eu parto de algo outro, mas eu chego já bem no finalzinho da tese, um pouco lendo Ingrid e alguns outros autores que a Mariana citou, eu chego um pouco nessa ideia, né? De pensar, então, como é que a gente diferencia uma inscrição, pensando no corpo, né? Na existência, uma inscrição e uma escritura. E como é que a gente pensa isso na fabulação, pensando que a fabulação, ela não é... Claro, ela não é uma história que a gente conta, mas ela é um modo de existir. Então, ela está muito além da palavra, desde que também a gente pense a palavra somente como uma história. Mas se a gente pensa a palavra como aquilo que nos constitui também, onde a gente se inscreve, a partir de onde a gente escreve,
e escreve o mundo e escreve a própria palavra. Então, aí, bom, é nisso que eu estou agora, assim, então estou tentando pensar a fabulação desde essa perspectiva. Assim, e nesse sentido, por exemplo, as personagens, que a ideia é um pouco de trazer as personagens na fala, né, o Mallory, o Cezanne, a Hilda Hilst, quer dizer, são vários, são artistas, no caso da Hilda Hilst e do Cezanne, a Cezanne trabalhando com pintura, a Hilda trabalhando com escrita, o Mallory trabalhando com o caminhar e o escalador também mais ou menos por essa linha, né? Ele está trabalhando com o movimento. Também o Mallory com movimento e em coisas diferentes, assim. É um pouco nessa tentativa de aproximar esses fazeres todos, né? Como assim, são todos fazeres produzidos por essa existência que se coloca no mundo, que está inscrito no mundo, que nessa inscrição produz uma maneira de viver, e essa maneira de viver produz uma escritura nesse mundo, e também produz uma escrita. E aí, bom, aí tem 1000 possibilidades de aproximação, eu não cheguei nisso, porque é muita coisa, mas, por exemplo, produz uma escrita em Hilda Hilst, porque ela vai lá e ela escreve mesmo as letras, a palavra, produz o sentido, elabora a linguagem, expressa, mas, por exemplo, produz também uma linha de escrita, que a gente em Cezanne, mas que também poderia ser uma linha de pintura na escrita. A gente pode pensar ao contrário, a gente pode pensar que Hilda Hilst pinta também, né? Então, nesse sentido, pensando as linhas, assim, como que essa existência fabuladora vai se colocando nessas diferentes personagens. E a coisa do ver e do tocar, do ver, porque eu tive que cortar uma parte da apresentação para caber nos 15 minutos, mas me interessa muito pensar, como é a coisa do entre, né? Me interessa muito pensar entre o ver e o tocar. Porque entre o ver e o não ver, a gente ainda está no registro da visão, né? E a gente sabe que esse registro da visão, ele tem problema. Se a gente pensa só no sentido de que o ver é algo que a gente vê de longe, porque essa é um pouco a crítica, né? Porque quando a gente vê, um pouco da ideia moderna é que se a gente vê, a gente não toca. E eu estou querendo pensar que, claro, ver não é tocar, mas existe uma componente do ver que atravessa o tocar e vice-versa. E é essa componente que eu acho interessante de ser pensada. Porque, claro, há um problema em relação ao ver, porque o ver, ele até em toda a história da arte, etc., a Mariana pode falar disso muito melhor que eu, porque eu venho da biologia, não venho das artes, mas constitui um problema, que é esse problema do distanciamento, né? Quando você vê, você gera uma distância. Essa distância, eu penso que é um problema, porque essa é a crítica que eu vou colocar em relação à linguagem, né? A palavra, quando ela define, é um ato muito violento, o ato da definição, o ato da nomeação, porque ele impõe uma distância. Aquele que nomeia precisa estar distante do nomeado. Essa é a distância entre o sujeito e o objeto, né? É essa que eu quero ofender. Assim, que eu quero, não, que eu acho que é necessário porque faz parte do pensamento moderno. Mas, claro, não significa que a gente não vai mais denominar ou definir, porque isso é a maneira que produzimos um conhecimento disso que a gente chama de realidade, do mundo e etc. Então, não é essa a questão, mas é como habitar esse lugar, esse entre. Então, né, como habitar entre aquele que aponta e o apontado, entre o ato de nomear e o de receber o nome, entre o ato de olhar e o ato de tocar. Por isso que a analogia da montanha me serve muito, porque assim, quando você vê a montanha de longe, ela é algo que, claro, tem constrições internas e externas que fazem com que ela seja montanha e não seja outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você toca a montanha, ela já é um monte de outras coisas sem deixar de ser montanha. Então, isso me interessa, um pouco esse jogo. Agora, quando você olha a montanha, não significa que ela não seja todas essas coisas, significa que há também um tipo de partilha sensível, que é um modo de olhar, que faz com que ela seja essa coisa em separado. Mas não necessariamente é um problema do ver, talvez seja um problema daquilo que, ao longo da nossa constituição, como seres aí muito modernos, a gente imputou ao ato de olhar. E aí, o que eu estou querendo pensar é assim, como é que caminhando, né? Por isso que essa ideia do caminhar, que é produzir essas linhas pelo território, como é que através disso, pensando nesse caminhar entre palavra, por isso que é entre corpo, palavra e paisagem, como é que através disso a gente vai percebendo
as componentes do ver que atravessam essas componentes do tocar numa certa ideia de uma certa contemplação disso que se faz. E aí tentando um pouco aproximar essas artes, né, entre essas artes de viver com essa artesania de viver. Também, bom, tem várias coisas, né? Tem um pouco essa ideia de pensar entre arte e porque também é no entre arte e artesania. Por isso que tem artistas na analogia da história, da fabulação que eu produzi, mas também tem pessoas que trabalham com o movimento, com os seus fazeres, com a manualidade. Enfim, tudo isso eu quero pensar agora, porque isso está colocado assim, pincelado na tese, tipo, permeado por outras coisas. Então, eu preciso fazer, sei lá, eu vou fazer alguma outra coisa, mas eu estou muito animada com essa ideia de continuar. Então, eu agradeço muito, porque eu pude pensar coisas a partir da fala de ambas também, e a das meninas também, a Caroline que trouxe os artistas, e a Mariana também, com um lindo trabalho. Tem muito a ver, achei que teve muitos pontos assim que se tocaram. Depois a gente pode até conversar mais, enfim, agradeço bastante. Obrigada, querida. Fala, Grace. Michele, eu só queria dizer que o que mais me toca no seu trabalho é justamente isso que você faz na sua tese, que é extrapolar esse regime, né, entre palavra e imagem. Você extrapola essa que seria uma diferença epistêmica, talvez, regularizada dentro de um campo da semiologia, enfim, versus linguística, e é isso que mais me toca mesmo, porque você faz os inversos se entrelaçarem, não criando mais inversão, né? Quando você passa pela imagem e fala de uma escrita da imagem, e não necessariamente, ou uma imagem da palavra, e não, como você falou da Hilda Hilst aqui, né? Ela poderia estar pintando com as palavras. Então, isso é o que mais me toca, porque eu acho que é essa a grande dificuldade, muitas vezes, de se compreender da arbitrariedade, né? O que é arbitrário da língua quando se pensa no sistema semiológico, né? Então, esse é o ponto fundamental para mim disso que eu pude escutar da tua tese até aqui. Então, eu queria muito que você me enviasse a sua tese quando possível. Por favor, me envia, porque realmente tudo isso é muito importante para alimentar uma discussão, né, que eu estou tentando fazer lá no meu campo, né, de estudo, de trabalho, de pesquisa, e que o seu trabalho pode contribuir muito para isso. E a outra questão, que quando eu falei do ver e não ver, eu estou pensando exatamente também essa possibilidade de não distinguir pela visão, de não manter essa sustentação aí. Estou pensando muito, lembrei agora num exemplo que é o do Carl Guimarães. Eu esqueci o nome agora, Suzana, daquele trabalho que ele faz só com os sonoros, a gente vê os guarda-chuvas pendurados. Eu esqueci o nome do trabalho. É de uma feira. Você não lembra, Mariana? A Suzana levou na disciplina do semestre passado. Eu esqueci. Não lembro agora. Eu sei qual, mas não lembro. Esqueci o nome. Mas é isso, né? A gente está vendo o quê? A gente está vendo os guarda-chuvas coloridos pendurados. Né? No campo da visão é isso. Mas a gente tem uma sonoridade que vai nos lançando, né? Num outro campo da imagem que não é esse o da visão. Então, o ver e não ver, quando eu penso a montanha, quando eu penso todo o trabalho que você trouxe, é justamente esse. Não é da ordem da visão, é da ordem de uma produção de imagens que tem a ver, talvez, com um regime de interioridade, que alguns autores vão trabalhar, que estão justamente, né, quer dizer, uma imagem ela não significa por si só,
Ela significa porque ela é constituída de um regime de interioridade daquele que olha, né? Para além de um olhar histórico e não de um olhar subjetivo ou perceptivo da visão. Mas eu adorei tudo que você falou, e é isso, estou muito feliz que você não tenha, que você tenha saído com esse gás todo, vá em frente. E só a questão da denominação aí, do dar nome, do nomear, do definir, eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado, né? Minha tese é sobre denominação, sobre dar nome. Justamente falando da política da palavra, né? Como você falou, a política da palavra ela é extremamente violenta. E ela pode ser, por outro lado, ressignificada e ser extremamente potente, né? Então, vamos acreditar aí na possibilidade da potência, né? Só isso, gente. Bom, vou falar rapidinho, porque também o tempo está se esgotando. Queria agradecer imenso a vocês duas pelos apontamentos, né, pelo olhar de vocês. E como eu achei interessante, né, que a gente faz a escrita, e aí a gente faz né, eu, por exemplo, né, nesse movimento de redução, de síntese, assim, né, de um texto grande escrito. Ainda estou no mestrado, então estou engatinhando ainda nessa questão, né, de pesquisa, de como fazer esses movimentos acadêmicos e como que chega para vocês, né? Por onde o que mais toca vocês? Achei muito interessante a Grace, né, pegar ali o algodão, que foi algo assim que eu trouxe, mas não com tanta ênfase, e é ali que ela aprendeu, né? E o algodão é uma das minhas plantas companheiras, né, que a gente tem aí dentro do trabalho do Arvorecer e até do Multitão, a gente trabalha com essa ideia das plantas companheiras, e o algodão é uma das minhas plantas companheiras. E a Daniela, né, com esse trabalho dela, ela traz essa, né, faz ver assim, né, amplia para mim, eu acho que esse olhar desse corpo aberto, né? Assim, não consegui chegar a nenhuma conclusão, Daniela, do que você trouxe no sentido de, né? Será que gente, Gabriel, esse corpo aberto, né? Nem sempre, dependendo da circunstância, talvez não seja algo tão afirmativo à vida. E me fez pensar isso. Que abertura é essa? Talvez eu tenha que esmiuçar melhor, né? Também tá aberto demais, tá também aberto, né? Sei lá, para outras coisas que não sejam tão legais, assim. Me pôs a pensar nesse sentido, né? Porque, sim, eu acho que é um trabalho que está ali reafirmando essa potência poética da existência, como um modo de se fazer arte, né? De se expressar artisticamente, mas não só, mas também de viver, porque eu entendo, né, o meu trabalho assim como esse campo diluído entre arte e vida. Né, gosto de pensar esse estar, né, assim, qual que é a diferença entre estar aqui com meu filho, a gente acabou de mudar, né? Enquanto eu estou falando com vocês, a gente está colocando a casa em ordem. E fazer disso também um ato performático para estar aqui de corpo presente, nesse estar vivo, que é com essa troca o tempo inteiro de ambiente, meu corpo se adaptando a essa nova casa, essa nova temperatura, ao novo movimento da casa, mas estando aqui também conectada a vocês, com o que vocês disseram, também com a pesquisa, com a cadeira ou com a mesa, enfim. Isso tudo, né, tá para mim meio junto, é tudo uma linha só, sabe? Na hora que a Grace fala do algodão, da raiz, da terra, para mim isso tudo, tudo é linha. Mas, ok, tudo é linha, né? Que potência é isso também que se perde se tudo é linha, né? Que linhas são essas que eu quero, na verdade, eu acho que agora o que tem me interessado nesse momento da pesquisa eu quero que vocês vejam o mundo que eu vejo tudo, né? Assim, as coisas estão alinhadas, desalinhadas, realinhadas, enfim.
E obrigada, Daniela, pela dica. Vou dar uma olhada assim, já me interessei aqui pela Tânia. E queria, assim, acho que vocês falaram alguma coisa de alguém que fala sobre selvagem. Eu estou um pouco nessa busca também de ler um pouco mais de material para continuar seguindo, tecendo esse conceito de selvagem, porque é uma pista, sabe? Eu sinto que eu estou seguindo uma pista desse corpo, linha selvagem, que, na verdade, qualquer uma de nós aqui poderia atuar dentro desse corpo, linha selvagem, como um modo de operar na vida. Ok, eu sou artista, vou fazer isso de forma artística. A Daniela, antropóloga, vai fazer dentro da pesquisa dela, a Grace, dentro da pesquisa dela, e cada uma de vocês aqui, sabe? Eu queria deixar essa contribuição, assim, olha, a gente atua nesse fluxo e a gente é um corpo linha selvagem. Que selvagem é esse? Que, a gente sintonizar isso para que a gente possa produzir a partir desse lugar. É mais ou menos isso, sabe? Mas é tudo pista ainda, né? Eu estou muito incipiente, eu acho que ainda, na pesquisa. Quer falar, Daniela? Então, duas coisas sobre isso. Tem um texto do Márcio Goldman, a partir do Deleuze, né? Essa discussão sobre o selvagem, que está no livro dele, que acho que é o Alguma Antropologia, ver se eu acho aqui depois, é o Alguma Antropologia. Ele tem um capítulo pensando o que fazer com bárbaros selvagens e civilizados, né, que é uma classificação que está lá nos 1000 platôs, mas que para a antropologia é muito problemática, porque muito da antropologia se fez criando essa classificação de selvagens, bárbaros e civilizados, e situando todos os outros lá nos selvagens, né? Como selvagens primitivos e pouco evoluídos, enfim, e a população euro-americana como ápice da evolução humana. Então, a categoria de selvagem na antropologia é extremamente problemática. E aí, o Márcio dialoga com Deleuze Guattari nesse texto, acho que é legal, talvez, você dar uma olhadinha. E lembrar que também a crítica das feministas negras para toda a discussão sobre menstruação, sobre, enfim, todas as reivindicações do feminismo liberal, em parte elas também questionam essa romantização das experiências corporificadas, como parto, amamentação, a própria menstruação, né, dizendo que essa associação do corpo com a mulher, que conecta com essa dimensão selvagem, dimensão animal da nossa existência, né, é muito problemática para elas, por causa da história da colonização, da escravidão e de tudo que se sucedeu e o lugar que existe para elas hoje. Então, essa reivindicação da mulher selvagem, né, essa coisa toda da menstruação, da tenda da lua, toda, né, o sagrado feminino, são questões muito importantes para discutir a menstruação, mas que recebem muitas críticas das feministas negras no sentido de reivindicar uma selvageria que é muito complicada para elas. Então, acho que são duas coisas, eu vou ter que ir buscar meu filho, mas eu não queria deixar de te dar essas duas sugestões, e vou deixar o meu e-mail aqui à disposição para vocês também, se vocês precisarem depois de pedir alguma coisa, a gente vai trocando. Obrigada. Obrigada, Daniela, querida. Na hora que você precisar sair, você sai, tá, Daniela? Já fica nosso agradecimento, assim, e bom, entraremos em contato. Michele, querida. Não, eu só queria falar que eu me lembrei nesse livrinho da Marguerite Duras, que acabou de ser traduzido aqui para o Brasil, da Relicário, ela fala da escrita e ela tem uma frase muito interessante que ela fala assim: a escrita é uma selvageria anterior à própria vida. E ela trabalha um pouco dessa ideia de selvagem, pensando na escrita selvagem, que é essa ligação um pouco com... Eu penso um pouco com o cosmos, assim. Então, fica a dica, pequenininho, livrinho, só isso. Está nesse mesmo, há Alguma Antropologia, do Márcio Goldman. É um capítulo que chama O que fazer com bárbaros, selvagens bárbaros e civilizados.
Deve ter algum PDF rolando aí nos subterfúgios na internet. Se não tiver, você me escreve que eu... Seu microfone, Suzana, está mutado. Obrigada, queridos, queridas. Foi uma honra imensa, uma alegria, né, ter acesso a esses trabalhos, com seus diferentes movimentos e esses encontros de vocês com os trabalhos, né? Quanta riqueza, assim, quanta coisa bacana para a gente seguir pensando, né? Mesmo a Michelle, que já terminou, ela já disse que não terminou, né? Assim, mal está começando. Então é isso, obrigada. A gente agradece. Quem sabe no ano que vem a gente faz um novo encontro com outros momentos, né? E com um pouco mais de tempo, porque eu acho que a gente percebeu que, né, que 2 num dia só e com tão pouco tempo, acho que, né, a gente precisa de um pouquinho mais. Mas foi foi muito especial mesmo, né? E que a gente possa ser presencial, se possível, senão a gente aproveita, né, as telinhas que já nos trazem, né? Conexões também bem bacanas. Ver vocês aqui também é muito especial. Um abraço, fiquem bem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Um beijo grande.